Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ranieri Oliveira, sou professor de língua portuguesa, redação, e hoje nós vamos comentar aqui um pouco sobre a nossa prova do Enem, tudo bem? A nossa primeira aula de hoje é para nós introduzirmos aí o assunto de texto argumentativo. Eu vou te explicar hoje um pouco como é que ele funciona, qual a sua função social e por que ele é tão importante nas provas de vestibular, tá bom? Então fica aqui com a gente, vem logo aqui comigo, vem carimbar logo seu passaporte universitário, bora com a gente. Roda essa vinheta aí. Então, galera, é isso mesmo. Texto argumentativo é o tipo de texto que é pedido no exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como o nosso querido Enem, tudo bem? E outras provas de vestibular também é que ele é mais requisitado. Alguns outros vestibulares pediam um tipo diferente no texto narrativo, pediam carta, algum outro tipo de texto. Mas hoje em dia, o tipo mais pedido e cobrado nesses vestibulares é o texto argumentativo. Ranieri, o que é um texto argumentativo? Muito simples. O texto argumentativo ele é um texto que utiliza o quê? Opinião, tudo bem? O primeiro passo aí, pensar é opinião. E quando a gente fala de opinião, você tem que lembrar de algumas palavras também que podem aparecer aqui semelhantes. Se você estiver estudando em casa com algum outro material, que não seja o nosso, infelizmente, você pode encontrar esse termo opinião substituído por tese, tudo bem? A tese ou a opinião também pode ser chamada de posicionamento, tudo bem? Essa daqui é basicamente a essência do texto argumentativo. Nós vamos argumentar, vamos fazer o quê? Provar uma ideia. E é isso que você tem que lembrar. Quando nós falamos de opinião, nós estamos falando também de ideia. Tudo isso é sinônimo e pode aparecer aí numa prova de vestibular, no material que você esteja estudando, que tudo isso é sinônimo, está tudo relacionado. Um texto argumentativo é aquele que vai ter uma ideia a ser defendida. E essa ideia ela não é simplesmente colocada no texto, porque se ele for simplesmente colocado, uma opinião, um posicionamento, uma tese, se ela for simplesmente colocada, nós estamos falando de um texto expositivo. Mas quando nós estamos falando de texto argumentativo, esse bem aqui, nós estamos falando de um tipo de texto que te pede um posicionamento crítico, te pede uma crítica, ou seja, você tem que saber se posicionar ou a favor ou contra, sim ou não, e ver aí aquilo que é mais importante para se discutir. A capacidade de criticar uma coisa, um assunto, uma situação, é aquilo que é exigido dentro de um texto argumentativo. Tudo bem? A crítica ela vai olhar a nossa ideia e, além disso, ela vai o quê? Querer defender. Isso é o que faz um texto argumentativo. Tudo bem? Eu tenho a minha opinião. Essa opinião não pode ser de forma velada, ela tem que ser de forma concreta, coerente com o assunto. Isso é muito importante de ser lembrado. Ela tem que ter muito a ver com o assunto, ela tem que estar completamente relacionada. E também nós temos que ter a capacidade crítica de colocar essa ideia aí. Então eu tenho que me posicionar, e para se posicionar, você vai fazer o quê? Pegar essa ideia e defendê-la. O texto argumentativo, a essência dele é o quê? Defesa de ideias. Falou de texto argumentativo, chegamos agora no cerne dele, o quê? Defesa de ideias. Já falamos sobre a ideia, já falamos sobre a crítica, que está em torno da ideia, e agora eu tenho que falar da defesa, que é o cerne do texto argumentativo, que é feito por meio de quê? Argumentos. Os argumentos nada mais são do que os meios que nós temos de defender uma ideia. Então imagine só se eu falo para você aí que está na sua casa que o preço do feijão subiu nos últimos 3 dias. Você pode achar estranho, você pode pensar que eu posso estar mentindo, e essa é a minha opinião. Vamos supor que seja uma opinião completamente importante e crítica. Vamos só pegar esse exemplo. E aí, se eu te digo isso e você duvidar de mim, o que é que eu posso fazer? Eu posso apresentar para você uma tabela de preços atualizada com os alimentos. Isso vai fazer o quê? Você pensa, ele está certo, a ideia dele está correta. A ideia que ele quis me passar é essa, que o preço do feijão subiu nos últimos 3 dias.
Eu te convenci por meio do quê? De um dado que eu peguei de algum órgão que divulgou o levante do preço do feijão, certo? Isso é uma espécie de argumento. Então, argumento nada mais é do que um meio. Argumentos no plural, né, são meios que nós temos de convencer, meios de convencer alguém, que é a essência do texto argumentativo. Convencer, defender de uma ideia, defender que essa ideia ela é real, que ela é concreta, que ela é coerente, é isso que nós temos que fazer no texto argumentativo. Professor, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Calma, calma, relaxa. Segura aí o teu coraçãozinho ansioso que nós vamos aprender aula por aula como é que isso se faz, tá bom? Hoje o que eu quero que vocês entendam? Nós já sabemos aqui o passo a passo do texto argumentativo. Nós sabemos que ele trata de opinião. Nós sabemos que essa opinião ela tem que ser uma opinião crítica e ela deve ser defendida por meio de argumentos. Professor, e se eu não souber como utilizar os argumentos? Você vai aprender isso aqui nesse canal, pode ter certeza. Tudo bem? Última coisa que eu quero que você saia daqui lembrando e praticando em casa também é que o nosso texto ele não deve ser um texto muito de forma inteira, um monobloco que nós chamamos. Ele deve ser dividido em parágrafos. Não te esquece que os textos eles são divididos em parágrafos, quando eles são textos em prosa. Tudo bem? E o nosso texto ele é um texto em prosa, texto argumentativo em prosa que vai vir lá no teu exame. Tudo bem? Não se esquece de dividir ele em parágrafos, beleza? Então olha só, galera. Só recapitulando, texto argumentativo ele trata de quê mesmo? De opinião. Essa opinião é feita de qualquer forma? Não, ela é feita de maneira crítica, com posicionamento, de forma a defender. Como é que eu vou defender essa ideia, professor? Você vai utilizar os argumentos que nós vamos entender na próxima aula, que são cada um. Esse texto é feito de qualquer forma? Não, ele é dividido em parágrafos para melhor organização. Beleza? Galera, por hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueça aí de curtir esse vídeo se você gostou. Divulga para os seus amigos, tudo bem? Compartilha aí, se inscreve no nosso canal.